Carlos, o que você acha que acontece com o político que de um mandato só? Tem político até que teve 2 mandatos, mas aí o cara não se reelege numa eleição aí, e aí depois o cara parece que não consegue voltar mais para o cenário político. O que está faltando para esse cara? Ou ele enganou os eleitores dele, enganou a equipe dele, se queimou, não se reinventou. O que você acha? O que acontece geralmente com esses caras aí que ficam no ostracismo aí? Olha, Célis, eu comecei essa cachaça de política e sendo distribuidor de papel, né, mobilizador, enfim, em 1985, na eleição do primeiro prefeito eleito de Macapá, Azevedo Costa. E você toca num ponto importantíssimo. O que acontece? Acontece o seguinte, eu não diria trai, eu vou ser ameno, decepciona. Entendeu? Ao chegar no poder, vira professor de Deus, acha que sabe tudo. E a primeira coisa é quando ele abandona a sua base eleitoral. A outra são as pessoas que tiveram na linha de frente e ele não dá oportunidade. Isso aqui, se eu fosse enumerar, Sérgio, de quantos que eu trabalhei, que eu emprestei, né, um pouco do meu conhecimento, do meu trabalho e tal, do que mudaram quando chegaram ao poder, nós íamos fechar essa entrevista só neles. Então, eu prefiro dizer para esses que, às vezes, querem se reformatar, se reformular, mas não conseguem, porque na política perca tudo, eleição, uma série de coisas, só não perca a credibilidade. E é isso que acontece, por isso que não volta. Pois é, o cara mudou quando chegou no poder ou ele assumiu o que ele era, como diziam os antigos, já colocou as unhas de fora quando chegou no poder, né? Olha, Célis, uns acontecem isso, né? Se fazem, se escolhem na pele de cordeiro e depois se revelam quem realmente são. Outros não, o poder dragou, entendeu? O poder acabou transformando ele. Ele não era assim. Tem muitos exemplos, eu não vou citar nome por questão de ética, mas quando eu estiver no leito da cama, já para passar para o andar de cima, eu vou autorizar a publicar o meu livro, e aí sim, vou dar nome, vou contar tudo, mas só quando eu já estiver fechando os olhos definitivamente, senão vai dar muita confusão. Não vai precisar ir para audiência, né? Mais, né? Não. Ninguém. Exatamente. Mas olha só, Carlos, falando um pouquinho agora da eleição aqui para o Amapá, para 2022, do cenário de disputa atual. Você diria que nós temos agora 4 ou 5 candidatos, né? Pré-candidatos aí, o Jaime, o Clécio, o Teles, mais ou menos, não se sabe ainda se o Valdez vai lançar um candidato do PDT. Dia 12. Dia 12 de maio ele vai fazer esse anúncio. Isso. Tem o Lucas Abraão lá da Rede Sustentabilidade, tem a professora Piedade lá do PSB, que também a gente não sabe se vai ser vice depois, né, do Jaime, parece que estão bem chegados aí, estão no namoro. O MDB não vai lançar, né, sempre no apoiamento, né, nessa característica muito pessoal do MDB, tanto localmente quanto nacionalmente, de sempre estar na base de apoio de alguém, né? Nunca faz muito tempo que não tem um gestor, alguém para disputar majoritária. Você acha que quais são os candidatos realmente que são não digo que são viáveis, mas os que vão concorrer de verdade? Você acha que vai ser o Jaime mesmo e o Clécio e o Jaime? Olha, Célis, hoje, pelo quadro que se apresenta, só vou acrescentar na sua lista o pastor Gesiel. Pastor Gesiel, realmente. Desses, hoje a eleição, eu diria que está polarizada, né? Ela tende a essa polarização com Clécio e Jaime, pela estrutura, pelas alianças, enfim, por tudo que estão apresentando e caminhando. O Lucas Abraão vou chamar um garoto, porque tem 30 anos, mas assim, tem conhecimento, tem conteúdo, mas não tem ainda tutano no linguajar popular. Falta muita estrada para ir a uma candidatura ao governo. E se esperava... Né? Não entendi. Musculatura.
Musculatura. Eu falo tutano, né? Mas, enfim, é verdade, musculatura. Então, se esperava o Randolph candidato, porque ele uniria as esquerdas. Ali o PT, o PSB, o próprio PV, o PSOL. Então, seria essa união. Nós vimos as esquerdas se diluírem na última eleição de 2020, quando teve Capi, Paulo Lemos e Marco Roberto. Você viu que aonde afetou? Lá no Capi, que iniciou em primeiro lugar e terminou em terceiro. Né? Então, as esquerdas, elas divididas, não vão a lugar nenhum. E o Lucas Abraão é ainda muito desconhecido politicamente. A mesma coisa a professora Piedade, ela é desconhecida no mundo político. E, para isso, precisa caminhar muito. E eu não tenho visto esta caminhada. E, evidentemente, que tem um dado aí muito importante, inclusive numa entrevista com o Teles Júnior, e eu sou dessa corrente, penso, porque é matemática mesmo, se esses candidatos para baixo não atingirem 5%, a eleição se resolve no primeiro turno, seja com Clécio, seja com Jaime. Pois é. E Carlos, para quem está acompanhando esse bate-papo aqui, a gente está fazendo essa análise, ela é baseada numa tendência, né, numa lógica, né, do que está se desenrolando. Mas casos extraordinários acontecem também, e a gente já viu isso acontecer aqui no Amapá, né? A gente estava em quarto lugar, ganhou a eleição. Estou falando aqui do Camilo Capiberibe em 2010, né? Estava em quarto, se não me engano, foi para primeiro. O Randolph, que nem era viável. Estava em quarto também, estava em quarto. E virou o senador mais votado proporcionalmente do Brasil, mais jovem também, já foi reeleito, já está no segundo mandato. Né? Esses casos extraordinários, de vez em quando, né, acontecem. De vez em quando uma capaz sacudida, né, por um evento assim, né, Carlos? Olha só, eu vou começar lembrando do Papaléu, que dormiu, finado Papaléu, já foi para o andar de cima, mas foi um grande político, prefeito, senador. Quando ele dormiu, prefeito, quando ele acordou, já era o João Henrique, que era lá, né, o efeito Bailique. Extraordinário. E eu te diria, Celes, e quem está nos vendo, nos assistindo aqui pelo SNTV, eu diria o seguinte: a variável interveniente. Em 2010, quando você relata essa questão que o Camilo era quarto, o Randolph era quarto e se tornam, né, detentores de mandato, são eleitos, qual foi a variável interveniente? Foi a Operação Mãos Limpas. O Josiel estava disparado, já estavam até falando em ganhar no primeiro turno. Qual foi a variável interveniente? O apagão. E aí caiu no colo uma frase não bem colocada ou deturpada, enfim, pode falar o que quiser. Ele se pegou um trecho e colocou que o Davi disse, o senador Davi, que o maior prejudicado era o irmão dele. Claro que, politicamente, a gente sabe que quem são os culpados, qual foi o fato real, mas o que pesou politicamente? A frase dele, e aí mudou a história da política. E mais ainda, Celes, o que aconteceu? Se adiou a eleição. Ali, antes de adiar a eleição, na quinta-feira, o José dava 26 pelo Ibope, a Patrícia dava 18, o Furlan 17 e o Capi 16. Tinham 3 para disputar. E depois a Patrícia desidrata. Por quê? Não tinha mais fôlego, porque foi feito um planejamento para a campanha dela terminar no dia 15 de novembro. Quando adiou para o dia 6, acabou. Então, fato superveniente, essas variáveis intervenientes, elas estão presentes. Né? Como eu já citei, esses 3 exemplos, né? O do Papaléu, das Mãos Limpas e do apagão, agora o último. O Furlan foi uma surpresa, então, na tua opinião? É uma surpresa, porque a eleição ela tem uma lógica e ela vai caminhando para esta lógica. Só que essa variável ela mexe com a cabeça do eleitor. E aí muda tudo. E aí quem passa para o segundo turno foi o Furlan,
faz o arco de alianças, todos contra o Josiel, e acaba vencendo a eleição. E o Josiel, que, né, chegou a números bastante significativos, acaba em segundo lugar. Essas questões, Célios, elas estão muito presentes na vida do amapaense, no eleitor. E só para finalizar, quando o Valdez foi para o segundo mandato, a reeleição dele, ele fez o primeiro mandato de governador, quando ele foi para o segundo, jamais se imaginava que ele ganharia do Capim no primeiro turno. E ele fez essa façanha. Então, o Amapá tem muitas histórias para serem contadas, com certeza absoluta, desse ponto de vista político. Então, que o diga, vou fazer uma homenagem aqui ao nosso querido Papaléu, os eleitores do Bailique. Pois é, e a gente estava falando até sobre isso, né, agora, sobre essa necessidade de fazer essa memória, né, fazer esse resgate da memória da política do Amapá, através de conteúdo para a internet. E você é um dos caras mais competentes, mais completos, né, Obrigado. Para isso, porque além de advogado, né, tem especialidade nesse direito eleitoral, direito civil, e você é publicitário, é jornalista, comunicador, então um dos caras assim, entende tanto da parte jurídica como da parte ali da operacional, ali da criação, da estratégia, né, de uma campanha eleitoral. Carlos, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, para essa eleição agora de 2022, qual é o conselho que você dá para os grupos políticos? A gente tem as novidades aí da federação, né? Tem as federações, né, partidárias, né? E vai ser uma eleição bem diferente, né? Não vai ter coligação, né, digamos assim, né? É isso, né? Não vai ter coligação. Não vai ter coligação para proporcional, majoritária sim. Pois é, os partidos vão ter que ralar muito para poder chegar ao coeficiente eleitoral, para eleger um deputado estadual, eleger um deputado federal, né? Que conselho que você dá para esses partidos aí que vão ter que remar muito, né, para poder chegar a 45 mil votos, para fazer 45, 50 mil, não sei. Eu acho que vai ser mais ou menos disso, né, o coeficiente. Olha, Sérgio, eu vou fazer uma brincadeira porque você sempre me permite, né? Se conselho fosse bom, não se dá, né? Conselho bom não se dá. Então, mas eu vou aqui, respondendo a sua pergunta, dizer então, o seguinte. Conselho, né? Leva engano. Eu já vi muitos dizer assim, olha, no estadual nós vamos fazer 4, no federal 2, 3, não sei o quê. Desculpe, gente, mas vocês faltaram a aula de matemática. Não tem como, vou pegar o federal, que estou mais atualizado nos números, até pelos serviços que estou prestando. Primeiro que as nominatas elas ficaram muito iguais, elas são medianas, não tem nenhuma nominata top, não fizeram um chapão. Pronto, entendeu? Tudo mediano. Então, eu selecionei 12 partidos, Sérgio, e fiz uma seguinte distribuição. E se eu errar, não tem problema, puxa minha orelha, pode falar mal de mim, que eu estou bem resolvido na minha vida. Mas eu diria o seguinte, desses 12 partidos, eu considero que 4 podem chegar ao quociente eleitoral, podem. O certo mesmo, no máximo 2. E depois, nos 80%, 4 podem chegar a esses 80%. E aí também faço uma linha de corte, provavelmente só 3. Porque um dos que podem chegar ao quociente pode até fazer 2. Essa é uma regra, Sérgio, inicial, porque como fechou a janela partidária e a filiação nos 6 meses antes, é a primeira análise que se faz. Depois você vai ter que fazer uma análise para atualizar com as convenções, que vai do dia 20 de julho a 5 de outubro. Então, no dia 6 já dá para fazer uma análise como é que ficaram essas nominatas. Depois, você tem a última análise, que é a campanha, o volume de campanha de cada candidato. E aí, meu amigo, joga-se fora os prognósticos e vem às urnas os votos no dia 2 de outubro. Então, nesta regra, é mediana e eu acredito que os partidos, cada um vai fazer um candidato. A possibilidade de fazer 2 é muito remota.
mas precisamos esperar todos esses momentos políticos para poder fazer afirmações. Por enquanto, é só previsão. Você diria para a gente finalizar de verdade agora aqui, você diria que a gente está vivendo um final de ciclo político aqui no Amapá? A impressão que eu tenho é essa, né? Porque o Valdez não vai concorrer a nada, está no 4º mandato, né? O 2º consecutivo, mas o 4º mandato no total da carreira dele como governador, e abriu mão de concorrer agora, mesmo tendo condição eleitoral para isso, né? Em nome de um pacto que ele fez ali com um acordo com o Davi, né? Com o senador Davi. Qual seria o destino político, na tua opinião, de um político como o Valdez, né? Ele deve tirar férias, não vai sair do cenário, deve tentar a prefeitura. Eu já ouvi dizer até que ele tem convite para trabalhar na iniciativa privada. Eu ouvi até falar isso já, né? Toda a experiência que ele tem nesse trânsito do consórcio da Amazônia, dos governadores da Amazônia, nessa interlocução com o BNDES. Estamos vivendo um final de ciclo, Carlos? Estamos, sim, Célios. E vou dizer por quê. Você pega o PSB de Capiberibe, qual é a situação hoje? Capiberibe tem uma candidatura ao Senado, mas aonde está a base de um candidato que ele vai apoiar o governo? Tem negociações, conversas, mas nada firmado. Então, candidatura de Senado sozinho não vai a lugar nenhum. A gente sabe, isso é regra. Não sou eu que digo. É a política que diz. A outra, o Valdez, ele pode ir para onde quiser. Ele fez uma articulação muito forte, colocando, né, a sua esposa, a deputada Marília, no Tribunal de Contas do Estado. Então, sanou ali a primeira parte política dela e ele vai encerrar o mandato, né, agora, podendo ter esse privilégio de dizer, olha, eu quero ir para a iniciativa privada, eu quero ser um consultor, eu quero ser... Enfim, ele tem todas as maneiras e fórmulas e espaço para escolher isso. Tem uma experiência de 4 vezes governador do Amapá, isso não é para qualquer um. E o conselho que eu diria é o seguinte, lance candidato, porque é através de uma candidatura de governo que o senhor pode encerrar o seu mandato, o 4º mandato, né, dizendo e tendo um elo de ligação com a população, com uma candidatura dizendo das suas realizações. Eu vejo isso muito importante. E deixa os apoiamentos para o 2º turno. O governador Valdez, mesmo encerrando esse ciclo de mandatos que ele está fazendo, pode vir buscar outros, com certeza, mas eu ainda considero ele o pêndulo dessa eleição. Para onde ele for, uns dizem, rejeição alta, não sei o quê, mas tem o 6º de voto garantido. E a máquina ainda pesa. E, dito isto, Célis, eu vou aqui também, né, que você disse, olha, vamos encerrar de verdade. Esse é o conselho que eu dou ao governador. Candidatura própria e apoiamento no 2º turno. Aí ele fica mais tranquilo para escolher quem passou. Carlos Sérgio Monteiro, advogado, comunicador de mão cheia, jornalista, publicitário aí de muitas campanhas eleitorais. Obrigado por esse bate-papo muito legal para encerrar essa semana. E agradecer também ao Mike Chagas, que também esteve com a gente aí, acompanhando a gente. Ambos são da CP3. Eu queria que você falasse um pouquinho aí o que é a CP3. É uma agência, não é só uma agência de publicidade, é de marketing eleitoral, né? Não, Sérgio. Olha só, primeiro, te agradecer, você sempre gentil, e dizer que, de tudo isso que busquei ser na vida, o melhor é ser seu amigo. Então, isso que me gratifica bastante. Agora, a CP3 é consultoria, planejamento, publicidade e pesquisa. Por isso que é um C, um P e o número 3, porque é o P de planejamento, publicidade e pesquisa. E eu queria só aproveitar essa oportunidade. Ainda teve uma variável interveniente, Lucas e Jaime, e o fenômeno Casas Bahia, que acabou tirando o governo deles dois. Então, essa faltou na minha memória, mas eu recuperei. E a empresa está... desde 2008, Célis, que eu constituí a CP3, trabalho. Antes eu trabalhava pelo CPF, agora pelo CNPJ. E não sou filiado a nenhum partido, sou amigo de muitos,
não tenho relações que me amarram ou me travam de poder dizer o que eu penso e aquilo que eu entendo, mesmo sabendo que posso errar. Sou ser humano, não sou professor de Deus, longe de correr dessa turma aí que sabe tudo, eu sou um eterno aprendiz e aluno da vida. Todos nós, amigos, eu sempre digo isso, que a gente nunca para de aprender, né? Pode ter 50, 70, 70 anos, você vai morrer aprendendo. Sim. Né? Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, Chagas, Mike Chagas, um grande abraço. Um abraço para a Sandra, para todo mundo aí. Valeu, abraço a todos. Se você viu esse vídeo até aqui, então deixa aí o seu gostei, que vai estar ajudando muito a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Se inscreva no nosso canal e até a próxima.